Irmãos, os irmãos abram suas Bíblias na primeira carta a Timóteo. Queria louvar a Deus pela oportunidade de nós estarmos hoje aqui mais uma vez. Estava falando para o pastor Marcelo que a gente só vem aqui no frio, né? Minha esposa estava falando que só vem quando está frio. A última vez que a gente veio está bem frio. E de novo, né? E eu acho que foi, não sei se foi dezembro, foi por essa época que a gente esteve aqui. Mas estamos felizes, né? Trago a saudação ali dos irmãos de Moca, do pastor Eduardo, que também é o vosso pastor, e de todos os nossos irmãos ali. Eu agradeço o pastor Marcelo, amém? Por nós estarmos aqui. É bom estar aqui. E eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos hoje. Uma palavra mais pastoral, eu vou dizer assim, né? Eu sei que a igreja tem um pastor aqui, mas é algo que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias. E sabe que eu sou um pastor novo, assim. Eu tenho de ministério pastoral, fui separado ao pastoreio menos de 10 anos, no ano de 2012. E no começo, assim, que a gente está pregando, a gente sempre se preocupa, não sei se é com todo mundo, né? Mas acontece muito, talvez, com os obreiros, e a gente se preocupa muito com o resultado final daquilo que a gente vai falar dentro de um culto, né? Dentro de uma reunião como essa. Só que a palavra de Deus, ela não se resume apenas a uma reunião, né? Ela tem que ter um efeito para nós fora daqui. E o que Deus tem sentado no meu coração nos últimos tempos é isso, que já há algum tempo, talvez um pouco menos de um ano, Deus tem colocado ao meu coração com relação à estrutura da fé, com relação ao fundamento da fé. Não só coisas que trazem, às vezes, o movimento dentro de um culto, a alegria dentro de um culto, mas coisas que fundamentam a nossa fé. Porque o que acontece? Jesus, ele disse assim que a casa que é construída sobre uma rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, que ela vai permanecer em pé. Agora, aquela que é construída sobre areia, sobre um fundamento frágil, a primeira tempestade que vir, ela vai cair. E é o que a gente tem visto nesses últimos tempos. Nós estamos vivendo, eu não sei que nível de último tempo nós estamos vivendo, mas nós estamos vivendo os últimos tempos, né? E a gente tem visto muitas pessoas naufragarem na fé, esfriarem na fé, perderem a esperança na volta de Jesus, né? Sabe, aquele fervor, aquela alegria. A gente tem perdido isso, né? O brilho nos olhos, o fogo no coração. E não só o fogo que traz coisas estranhas e esquisitas que a gente vê muitas das vezes, mas um fogo que nos move, que nos faz caminhar para firmes, né? Diante de tudo aquilo que nós temos visto, diante de tudo aquilo que nós temos vivendo. Então eu queria compartilhar essa palavra. Essa palavra tem assim queimado no meu coração durante alguns dias. Não é nada novo, mas eu acredito que é algo pontual para os dias de hoje. Capítulo 4 de 1 Timóteo. O primeiro versículo diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos, o verso 2 diz, vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem
e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado. Se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Eu queria, a princípio, a gente está pensando naquilo que está escrito nesse primeiro versículo aqui. Ele inicia o versículo bíblico dizendo que o Espírito de Deus diz. Quando a gente vai para as cartas que foram escritas, ou direcionadas, as palavras direcionadas às 7 igrejas do Apocalipse, em todas elas, no final os irmãos bem sabem disso, que em todas elas se encerram dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele não diz apenas assim para Esmirna, por exemplo. Ele escreve lá todos os assuntos que eram necessários para aquela igreja. E quando ele encerra o assunto, ele não diz apenas para ela, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando ele vai falar a Laodiceia, ele fala a mesma coisa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí quando ele vai falar a Tiatira, a Pérgamo, a Sardes, ele repete a mesma palavra a todos. Por que que existe essa repetição no final? Porque aquilo que o Espírito diz a nós, ele tem uma importância muito grande. Por que que Jesus disse assim: aquele que pecar contra mim e contra o Pai, lhe será perdoado. Mas aquele que pecar contra o Espírito, não vai ter perdão. Às vezes é um pouco difícil de entender isso, porque se eles são um Deus só, por que que ao Pai e ao próprio Jesus haverá perdão e ao Espírito não? Quando Jesus fala lá no capítulo 14, capítulo 15 de João, João escreve, ele está falando que Jesus está indo e está deixando o Espírito para nos conduzir a Jesus. Então, se a nossa única forma hoje de se achegar a Jesus é pela obra do Espírito Santo dentro de nós, se nós pecarmos contra ele, não tem mais o que fazer. É por isso que se eu peco contra o Espírito, não tem outra solução. Porque Jesus subiu e falou assim: agora eu vou, mas o Espírito virá e ele vai estar com vocês. É ele que vai conduzir vocês. E aí, se eu ignoro, como diz o texto bíblico, se eu apago a ação do Espírito em mim, o que sobra? Não sobra nada. E parece que às vezes nós tratamos. Eu até gostei como que é o nome da jovem que cantou aqui? Axa. Ela cantou falando do Espírito Santo, me ajuda. Pedindo a ajuda do Espírito Santo, porque nós precisamos dessa ajuda. Então, o apóstolo Paulo aqui, eu não sei se ele tem uma revelação, não sei se é uma revelação que ele teve, mas o que ele está dizendo assim, que o Espírito claramente diz. De alguma forma ele entendeu isso, eu acredito que foi uma revelação, uma iluminação de Deus para a vida dele, e estava trazendo um assunto do tempo do final. E o apóstolo Paulo solta o que o Espírito diz. O Espírito claramente diz que nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé. A gente pode ir por muitas interpretações bíblicas para falar dos últimos dias. Podemos falar que os últimos dias estão relacionados apenas à volta de Jesus. Mas também nós podemos falar que os últimos dias podem ter começado lá no Pentecostes, por exemplo. Porque quando o Pedro ele fala assim que naquele dia estava se cumprindo a profecia de Joel falava que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Os últimos dias que Joel se referia eram aqueles dias. Só que Pedro, quando ele vai fazer o discurso dele, ele diz que esse derramar do Espírito vai continuar para aqueles que aceitarem Jesus. Mas esses últimos dias podem ter sido... Não existe muita clareza com relação a isso, mas ele pode ser os últimos dias a partir do derramamento do Pentecoste, como pode ser os últimos dias antes da volta de Jesus. Agora, isso pouco importa. O que importa
é o que o Espírito Santo está dizendo, que nos últimos dias, irmã, muitos se apostatarão da fé. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que fala sobre a volta, o capítulo todo está direcionado à volta de Jesus, e é um assunto importante para nós. Porque nós temos que viver como se Jesus estivesse voltando amanhã. Então, no capítulo 24, ele está dizendo assim, algumas versões diz que muitos se apostatarão da fé. Outras diz que quase todos se apostatarão da fé. Não é assustador isso? Não é assustador pensar que a Bíblia está dizendo que quase todas as pessoas se apostatarão da fé? Se a gente fala assim, então, quase todos é um exagero. Então a gente vai para Jesus e lembra da parábola das 10 virgens. Jesus, com a parábola, ele está nos ensinando uma coisa. Isso aqui vai acontecer em algum tempo. Ele está falando assim que em algum tempo, e no tempo que eu voltar, uma porcentagem de pessoas vai ficar acreditando que iria. Porque naquele dia o noivo voltou, 5 delas que estavam esperando, aguardando o noivo, estavam com lâmpadas nas mãos, estavam todas, como nós estamos aqui, todos no mesmo processo. Mas 5 delas não tinham o azeite. E o azeite é representado pelo quê na Bíblia? Pelo Espírito Santo. A Bíblia ainda diz que o Espírito Santo é o selo da promessa. Existem muitas pessoas que interpretam, várias interpretações. O selo pode ser o falar em línguas, o selo pode ser quando eu aceito e recebo o Espírito. Mas eu acho que ainda mais do que isso, se ele é o selo da promessa, ele está ligado à comunhão com o Espírito. Porque eu já vi, e você já viu pessoas falando em línguas, por exemplo, se a gente colocar o selo como falar em línguas, pessoas falando em línguas que hoje não estão mais dentro da igreja. Se é o selo da promessa, a garantia da redenção, tem alguma coisa errada. Se é só aquele momento que eu aceitei Jesus e falei, nossa, eu recebi algo que eu nunca recebi na minha vida. Mas eu já vi muitas pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor e hoje já não estão mais servindo a Ele. E depois nós vamos ler alguns textos bíblicos que falam disso. De pessoas que provaram da redenção, provaram da palavra de Deus, provaram do poder de Deus, provaram do Espírito Santo e se afastaram. Então ele está falando assim, o Espírito claramente diz que nos últimos tempos, algumas pessoas vão se afastar da fé. Irmãos, a palavra aqui, apostasia não tem a ver com o meu amigo que está lá na fábrica. Apostasia não tem a ver com quem está dentro de uma balada agora, enchendo a cara de cachaça. Apostasia não tem a ver com quem está se drogando, cheirando, fumando, se prostituindo. Apostasia está diretamente ligada àqueles que uma vez provaram de algo espiritual, religioso, e se afastaram disso. Isso é apostasia. Não tem a ver com quem está no pecado, tem a ver com quem está caminhando. Isso é apostasia. Então, o Espírito claramente diz. Vocês conhecem, irmãos, alguém que nesses tempos se esfriaram na fé? Porque quando a gente fica frio na fé, a gente vê defeito em tudo, a gente vê problema em tudo, a gente critica todo mundo. Eu estava agora de tarde, a gente saiu para fazer aquele churrasquinho de família, assim, que é bem família mesmo, assim, estava em 4 pessoas, eu, minha esposa, meu filho e meu irmão. Aquele churrasquinho bem sem vergonha. Eu estava conversando com meu irmão e ele faz parte de uma igreja também, que é muito grande, uma igreja cristã também. É uma igreja que é uma igreja tradicional no mundo todo. No Brasil tem grandes templos. Grande mesmo.
Aí ele estava contando, a gente estava conversando assuntos de igreja, e ele falou assim para mim que... A gente está falando sobre isso, né? Sobre o esfriamento da fé das pessoas. As pessoas virem, por exemplo, para um culto como esse, sem expectativa. O pastor Marcelo citou aqui algo que já se tornou repetitivo aos nossos ouvidos, mas que é uma verdade bíblica. Não é uma verdade dele, é uma verdade bíblica. Que quando estiver 1, 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está aqui. Nós estamos reunidos no nome de Jesus. E hoje, se a Bíblia é uma verdade, Jesus está presente entre nós. E isso precisa mudar toda a nossa expectativa com relação a um culto como esse. E aí ele estava falando para mim que ele foi para o culto, uma igreja grande, de mais de, 5 mil membros. E ele é músico, meu irmão ele é músico. Então sentou para tocar, sentou um irmão do lado dele, que já é antigo, irmão antigo já, que já está 30 anos mais na igreja. Do outro lado sentou um irmão que tinha vindo, nós somos de Curitiba, no Brasil, ele veio de São Paulo, esse outro irmãozinho. Ele veio à procura de trabalho, porque não estava encontrando trabalho onde ele morava, achou o trabalho, deixou a esposa, mas nesse percurso a esposa acabou traindo ele. E ele estava ali, então estava o meu irmão, esse irmão que é o veterano, e esse outro irmãozinho que estava ali na prova, literalmente na prova. E diz que ele senta, e toda vez que ele senta, ele tem o costume de ficar chacoalhando o pé, igual o irmão está chacoalhando aí. Eu também faço isso. E ele estava balançando a perna assim, e esse irmão veterano, porque já está acostumado com a igreja, já está acostumado com a palavra, já está acostumado com o milagre, já nada mais importante para ele. Falou para o meu irmão assim, vai começar. Fez assim, vai começar. O irmão falou assim, vai começar o quê? Ele falou assim, vai começar a balançar a perna. Olha só, irmão, o irmão veio para a igreja para adorar a Deus e está preocupado com a perna do irmão que está balançando. Meu irmão meio sanguíneo, aí não prestou. Ele falou assim, falou para o outro irmão, que é o veterano do lado, falou assim, irmão, você vem sempre para a igreja? Ele falou, vem sempre, todo culto eu estou aqui, toda reunião eu estou aqui firme, sempre estou aqui. Aí ele falou assim, você faz um favor para mim? Ele falou, que foi, irmão? Fica pelo menos uns 3 meses sem vir à igreja. Mas por quê? Porque o dia que você vir aqui depois de 3 meses, você vai entrar aqui com saudade de cultuar a Deus. E aí, se o irmão balançar a perna do seu lado, você não vai estar nem aí. Você veio para cultuar a Deus. Você veio se render a Deus, você veio para ouvir a palavra. Quando começar os hinos, você não vai olhar se o irmão está com tal roupa, se o irmão vem no culto de vez em quando ou não. Você vai olhar para ele e vai falar assim, vai olhar para Deus e vai adorar a Deus. Mas quando a gente vai perdendo a sensibilidade espiritual, irmãos, vamos ser sinceros. A gente precisa ser sincero naquilo que a gente faz. Vamos ser sinceros nessa noite aqui? A igreja, sem Deus, sem o Espírito Santo, é um negócio muito chato. Não é? Ficar num sábado à noite, com um frio desse, sentado aqui, ouvindo pessoas, se não houver uma ação do Espírito dentro de nós, é muito chato. É por isso que quando eu entro aqui, eu tenho que entrar com expectativa da ação do Espírito Santo em mim. E o que está acontecendo hoje? As pessoas estão se esfriando. Dúvidas, muitas dúvidas. Eu e você passamos por isso todos os dias. Dúvidas com relação à vida espiritual, dúvida com relação àquilo que nós estamos fazendo. Será que é isso que é para mim fazer mesmo? Será que eu estou no lugar certo? Dúvidas. Nós temos um especialista dentro desse livro aqui, ó, em lançar dúvidas. Ele é especialista. Ele começou lá no Éden, lá quando Deus tinha acabado de criar o primeiro casal, fresquinho saindo do forno. Deus havia dado uma palavra, não toque em tal lugar. Ele vem e traz uma dúvida. O diabo, ele veio trazer uma dúvida. Já no início. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Será que não pode tocar aí? A apostasia começa aí, quando nós temos dúvida com relação àquilo que Deus falou.
Os dias que nós estamos vivendo, e por isso que eu estou falando isso, que é fundamento para a nossa vida. Nós precisamos estar estruturados na palavra. E o que Deus falou, irmãos, pode cair o céu, pode cair a terra, pode a pessoa mais importante do mundo mudar de opinião, pode o pastor mudar de opinião, mas o que Deus falou, a minha fé precisa estar arraigada nisso aqui, naquilo que Deus falou. Eu sempre repito isso, e eu sempre vou falar, e vocês talvez já até me ouviram falar, eu amo a história de Noé. Porque Noé ouviu a palavra de Deus, Marcelo. Ele ouviu a palavra de Deus. Olha só, irmão, se você estivesse lá no tempo de Noé, fosse você ou Noé. Como que é o nome do irmão mesmo? Davi. Irmão Davi, se fosse você ou Noé. E Deus falasse assim, não, você não sabia o que era chuva. Você era um agricultor. Você mexia com a terra, mexia com bicho. E Deus falava, constrói um barco, vai cair água do céu e vai matar todo mundo. Uma vez na Bíblia está dizendo que Deus falou com ele. Teve um diálogo entre Deus e Moisés. Pode ser que tenha outro, mas a Bíblia não registra isso. Aí aconteceu o quê? 100, 120 anos, tem várias interpretações com relação a isso, mas não importa. Vamos por 80 anos, abaixar um pouquinho. Mas 80 anos, Deus disse, façam. Aí estava lá, o primeiro ano, Noé, porque ele ouviu a palavra. E a palavra ela não muda. O que muda são os homens, muda os pensamentos, mas a palavra não muda. Estava lá Noé no primeiro ano, cortando a madeira, serrando a madeira, fazendo a medida e pregando. Primeiro ano. Segundo ano, Noé cortava a madeira, serrava a madeira e nada de chuva. Quinto ano, corta a madeira, serra a madeira, mede madeira, encaixa a madeira. 10º ano, com a palavra que Deus havia dado para ele, faça isso. Corta a madeira, serra. É isso que nós temos que fazer nesses dias. Porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, está vindo dúvida para a nossa vida. De todos os lados. Eu abro o celular, tem dúvida. Eu converso com alguém na fábrica, tem dúvida. Será que é tudo isso? Precisa de tudo isso? Será que precisa orar tanto assim? Será que precisa ser tão santo? Não dá para ser mais ou menos? Dá para ser mais ou menos, irmãos? Eu gosto daquele exemplo que diz que havia um homem em cima do muro, Jesus estava do lado direito e Satanás do lado esquerdo. E o homem andando em cima do muro. E daí Jesus do lado direito estava assim, por favor, vem para o meu lado. Por favor, vem para o meu lado. Satanás do lado esquerdo estava deitado com a perna cruzada, com um palito de dente limpando os dentes. Jesus do outro lado, por favor, vem para o meu lado. E Satanás bem de boa, nem aí. E aí perguntaram, mas por que você não está preocupado? E Jesus está preocupado. Ele falou assim, porque o em cima do muro, o muro me pertence. Então quem está em cima do muro já fez uma escolha. Quando eu digo que eu não faço uma escolha, eu já fiz uma escolha. Então, hoje, eu não sei o que vai ser daqui para frente. A gente não sabe. Mas, irmãos, se a gente não se posicionar nesses dias como verdadeiros cristãos, e para ser verdadeiro cristãos, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos, para começar. É tão difícil se esvaziar da gente. Acho que uma das armas que o diabo tem mais usado, tem falado sobre isso, nesses tempos, é o orgulho. Nós somos orgulhosos em tudo que nós fazemos. Amém, irmãos? Dá para dar um glória a Deus aí? Então, o Espírito diz claramente. Quem tem ouvido aqui para ouvir? Amém? Então, ouça o que o Espírito diz. Não ouça, não é porque eu estou falando. Quantas vezes vocês já não ouviram sobre isso? E a palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas se apostatarão da fé. A apostasia, que é o esfriamento da fé, vai acontecer. Você pode vir aqui na igreja, a partir de hoje, e orar 24 horas, e ler a Bíblia e jejuar semanas. A apostasia vai acontecer. De qualquer forma vai acontecer, porque é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos dias, a apostasia, isso vai acontecer. E não é que vai acontecer, está acontecendo.
A gente vê cada absurdo. Ó, esse meu irmão que eu falei para os irmãos, a igreja é muito grande, eles têm um site lá que recebe eles são muito organizados. Aí essa semana passada, ele recebeu uma mensagem, um aviso. O que estava falando no aviso? Que na igreja, lá em Curitiba, onde ele congrega, aconteceu 2 vezes de pegarem 2 mulheres que entravam na igreja, se faziam de mulheres cristãs, mas eram satanistas. Isso já não é um acontecimento que estava escrito numa revista. Isso aconteceu na igreja lá, onde ele congrega. Ele recebeu um aviso para falar para tomar cuidado. O que elas faziam? Elas chegavam na igreja, começavam a congregar, porque o hábito deles é diferente da gente. Por exemplo, se você é músico, aqui, qualquer igreja do mundo deles que você for, você pode chegar, sentar e tocar sem pedir, sem avisar para ninguém. Se tiver um lugar ali na sessão dos músicos, você senta e toca. Então, a mulher chega e entra e fala que é cristã, mas não é. E elas são satanistas, estavam indo lá para cumprir um propósito que havia feito com Satanás, de matar crianças. Então eles pegaram por 2 vezes dentro do banheiro, ela já quase matando as crianças. Elas esperavam no banheiro, a criança entrava, elas enforcavam a criança para matar. Por 2 vezes pegaram com a mão. Não é uma ação diabólica? Não é sinal do fim dos tempos? Agora, se eles que têm um Deus como eles têm, eles estão se empenhando nisso, o que nós devemos fazer com aquilo que Deus nos deu? Irmãos, nenhum de nós que estamos aqui somos merecedores de estar aqui. Você sabia que existem pessoas poderosas, cheias de dinheiro, cheias de conhecimento, cheias de fama, que não tiveram a revelação da graça que eu e você temos? Às vezes a gente bate no peito e fala assim, não, eu aceitei a Jesus, mas nós só aceitamos porque Ele se revelou a nós. Porque um dia o Espírito veio e nos convenceu que Jesus Cristo é a melhor coisa do mundo. Nós tivemos essa revelação. E o que é que nós temos que fazer com a revelação que Jesus Cristo nos deu? Que nós vamos morar no céu, que nós somos salvos. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, você já viu Deus? Tenho certeza que ninguém vai falar que viu. Você já ouviu a voz de Deus audivelmente? A maioria, poucos casos, deve ter ouvido, mas a maioria não. Um anjo já veio falar para você que o seu nome verdadeiramente está no céu? Não também. Agora eu pergunto para você, como é que você tem convicção e hoje está aqui lutando para permanecer em pé? A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é graça salvadora. E essa graça tem que estar viva, acesa dentro de nós. E o que está acontecendo é que as pessoas receberam a Cristo, receberam a palavra, receberam a revelação, a iluminação, e estão se afastando. Como se estivesse se afastando de qualquer coisa. Mas não é qualquer coisa. Muita gente queria ter tido a revelação que você e eu tivemos, e não teve. Muita gente está presa no pecado, vivendo em sofrimento, porque não conhece a Jesus Cristo. Eu e você, quando nós sofremos, nós dobramos os nossos joelhos, fechamos os nossos olhos, oramos ao Pai, e o Pai nos ouve. E quando nós estamos orando, além dele nos ouvir, nós ouvimos ele falar conosco. Nós não podemos perder a alegria da salvação que Deus nos deu, porque é isso que nos move. Nós não podemos perder a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque é isso que nos move. Para viver no tempo de hoje, nós precisamos de poder, nós precisamos de autoridade no Espírito, nós precisamos de discernimento para criar filhos.
Porque senão nós vamos nos afastar daquilo que é tão precioso. A Bíblia diz que existia um homem, Jesus falando, ele que encontrou um tesouro, ele vai e vende tudo que tem em volta só para comprar aquele tesouro. Esse sentimento tem que estar no nosso coração. Não de tratar, irmãos, eu falo isso com respeito, com amor, não de tratar as coisas espirituais com desdenho, de qualquer jeito, não de viver de qualquer jeito, não de andar de qualquer jeito, mas de amar o Senhor de todo o coração. O Espírito claramente diz, arigato, que nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 6. Porque a gente sempre falou assim, irmão, se afastou, é porque não tinha conhecido de verdade. Olha o que esse texto bíblico diz aqui pra gente. Hebreus 6, 4. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, ou tiveram uma revelação, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los. Renová-los está dizendo o quê? Que fazer de novo. Então, ou seja, aqui está dizendo claramente que pessoas que provaram da palavra, do Espírito, Hebreus 6,4, da palavra, do Espírito, essas pessoas precisariam de renovação. E aí depois ele vai falar no versículo 7, alguma coisa que parece estar meio desconexa aqui. Parece, não sei se você já fez alguma vez de você estar escrevendo alguma coisa e você copiar e colar e de repente, no meio desse assunto, você colou um assunto que não tinha nada a ver com aquilo que você estava escrevendo. Aqui parece aqui, porque ele diz assim no verso 7, depois que ele fala que essas pessoas precisam, é impossível renová-las para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si o Filho de Deus, expondo a zombaria. Verso 7 diz assim, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe a bênção da parte de Deus. Verso 8, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Ele está falando de dois tipos de terra aqui, mas uma coisa que a gente precisa pensar, irmãos, que se existe dois tipos de terra, a terra boa e a terra ruim, o texto está deixando claro aqui que as duas terras, elas recebem a chuva. As duas terras recebem a chuva. A diferença aqui é que uma absorve a água da chuva e a outra não. A que absorve a água da chuva, ela produz frutos. A que não absorve a água da chuva, ela produz espinhos. Não está claramente falando para nós sobre uma ação do Espírito Santo na nossa vida? Quando a profecia de Joel, por exemplo, ela está dizendo assim, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre os crentes, certo? Sim ou não? A profecia está dizendo que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Porque por mais que aquele que está lá fora, ele não tenha o Espírito habitando dentro dele,
A ação do Espírito está para todos. O derramar do Espírito, o convencimento. Quantas pessoas ignoram literalmente a voz de Deus? Quantas pessoas ignoram? Pessoas que, não crentes, mas pessoas que estão lá fora, ignoram a voz de Deus. Mas não é só os que estão lá fora, porque os que estão dentro também às vezes ignoram. E nós não podemos viver sem a ação do Espírito de Deus em nós. Ezequiel 47, que fala de quando o anjo chama ele para entrar naquela água, aquele rio. Irmãos, nós temos às vezes uma noção de que o Espírito Santo é um líquido. Porque fala muito de água, fala de encher, parece que ele é um líquido. Então eu estou com o Espírito Santo mais ou menos, pela metade. O Espírito Santo não é um líquido, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa que faz parte da Trindade. A gente fala assim, vamos encher do Espírito Santo. É um termo errado que a gente usa. Não, mas está na Bíblia, enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriagueis com vinho. Mas não é porque está usando um exemplo que o Espírito Santo ele é um líquido. O Espírito Santo é uma pessoa. No rio de Ezequiel aqui, não é... O Ezequiel está parado assim, e de repente a onda vem na canela. Aí a onda aumenta e no joelho. Não é isso que acontece. A Bíblia está dizendo que o rio está lá. É eu que tenho que ir até o rio. O rio está lá, o anjo mede 500 metros. Então, quando ele entra 500 metros, deu na canela. E por que o anjo não falou para ele assim, nos primeiros 500 metros? Tá bom, fica por aí. O anjo mede mais 500 metros. Aí as águas vão para os joelhos. Só que ele está entrando no rio, o rio está lá. Os irmãos estão entendendo que existe uma necessidade de um relacionamento com o Espírito Santo? E às vezes nós ignoramos o Espírito Santo por... É igual na bênção apostólica que nós damos no final. O amor de Deus Pai, né? O amor de Deus Pai é coisa maravilhosa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus Pai. Parece que nós valorizamos muito. Deus me ama. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, né? Deus me ama. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nós somos salvos pela graça, Efésios 2. É a graça de Deus, nós falamos da graça. Mas daí ele termina falando, e a comunhão com o Espírito Santo. É necessário a comunhão com o Espírito Santo. E a comunhão com o Espírito Santo não é no culto. Porque se... É a mesma coisa de eu pegar um copo de água, um jarro, um regador e regar uma planta uma vez por semana. Pronto, reguei a plantinha e eu quero que ela sobreviva em meio ao calor. Aí quando a gente vem aqui já no outro final de semana, a gente está quase morrendo. Aí recebe mais um pouquinho, o pastor Marcelo pega mais um pouquinho de água e joga ali. Aí tá bom, dá para aguentar até terça. A partir de quarta eu já não estou aguentando mais. Não está frutificando mais nada. O que nos dá vida é o Espírito Santo. Então, sabe o que Deus tem falado para nós ouvirmos hoje, irmãos, nessa noite? Para nós entrarmos mais nesse rio. Talvez eu entrei e fiquei com as águas na canela e estou ali. Estou bem. Porque se eu entrar com as águas no joelho, vai me gerar mais. Eu preciso me esforçar um pouco mais. Mas às vezes no mundo espiritual existe o preparo para que eu entre mais pelo menos 500 metros. Os irmãos lembram do texto de Levíticos, capítulo 6? Vocês não lembram? Abrem para a gente ler. Levítico 6.
verso 8. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido e o holocausto sobre o altar, e colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do fogo do arraial ao lugar puro. Verso 12, o fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não se deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente no altar. Não deve ser apagado. Irmãos, quando Pedro escreve lá no capítulo 2, ele está dizendo que, aqui a gente vai falar assim, mas isso aqui não tem nada a ver conosco mais. Não precisa mais fazer oferta de sacrifício, não precisa fazer oferta totalmente queimada, que é o holocausto, não precisa mais fazer isso. Mas Pedro diz que agora nós somos o sacerdócio real. Nós fazemos parte de um sacerdócio, nós somos sacerdotes agora. A ação de manter o fogo aceso não é só nossa sozinha, porque nós não conseguimos fazer isso sozinho. Nós precisamos da ação do Espírito. Mas acho que é Romanos 8 que fala que o Espírito nos ajudará. Essa palavra ajudará, ela é diferente do ajudará, por exemplo, no português. Porque se eu falar assim, por exemplo, falar, pastor Marcelo, eu preciso arrancar esse púlpito aqui e levar para a cozinha. Levar lá na cozinha. O senhor pode me ajudar? Aí ele fala, eu posso te ajudar. Aí eu continuo fazendo outra coisa, porque eu também estou trabalhando aqui. E aí ele leva sozinho. Ele me ajudou ou não me ajudou? Sim ou não? Agora, esse ajudará, o Espírito vos ajudará? Pastor Marcelo, você pode me ajudar a levar o púlpito? Ele falou, eu posso. Eu falei, então o pastor Marcelo pega aqui, eu pego aqui, e nós levamos o púlpito para a cozinha. Quando o texto bíblico está dizendo, o Espírito vos ajudará, ele está falando isso. Eu tenho a minha parte de responsabilidade. E o Espírito tem a parte dele de responsabilidade. Sozinho eu não consigo fazer. Mas também não posso ficar de braço cruzado, esperando que a ação do Espírito venha sobre a minha vida. E é a única esperança que nós temos, é a ação do Espírito, porque é Ele que está aqui agora para agir, para fazer, para convencer, para nos encher de poder. O que foi que Jesus disse quando Ele estava subindo, irmãos? A última palavra de Jesus, ele poderia ter falado muitas coisas. Ele disse, fiquem em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. É necessário a ação do Espírito, não é esquisitice gospel não, irmão. É poder, nós precisamos do poder de Deus nos dias de hoje. Quando Jesus encontra com Paulo no caminho de Damasco, Paulo teve um encontro com Jesus ou não? Sim ou não? Depois que Paulo tem um encontro, Deus não manda um homem para ir orar por Paulo? Como que é o nome do homem? Não manda o Ananias ir orar? Ele não foi orar? Quando ele chegou lá, ele falou o que para Paulo? Você seja cheio do Espírito Santo. Mas por que quando Paulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele já não acontece essa ação? Por que teve que ser depois? Para mostrar que existe uma importância. Se arrependam dos vossos pecados e sejam cheios do Espírito Santo.
A ação do Espírito Santo é necessária na nossa vida. A ação do Espírito Santo é necessária. Não é necessária? Naqueles dias, Marcelo, os apóstolos começaram a pregar, saíram pregando a palavra. É, Tomi? Saíram pregando a palavra. E o poder de Deus era tão grande que eles iam pregando e as pessoas iam se convertendo. E eles iam de cidade em cidade pregando. Em algumas cidades, olha só que incrível que é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque eles pregavam. Naquele tempo não existia igreja. Como nós temos templos assim. Eles se reuniam nas casas. Naquele tempo não existia a Bíblia. Isso aqui não existia, irmãos. Não tinha Bíblia. Não tinha, essa Bíblia não tinha. Tinha o Pentateuco, mas era apenas a um grupo de pessoas que era destinado. Eles não tinham a Bíblia. Eles não tinham igreja. Os apóstolos passavam pregando a palavra, convenciam eles que o evangelho era um caminho da salvação, e iam pregando para outro, eles ficavam. Quando eles voltavam, esse povo estava com mais gente ainda. Mais gente ainda estava sendo aumentado. Sem igreja, sem Bíblia, sem pastor. Porque existia uma ação do Espírito Santo na vida deles. Hoje nós temos Bíblias. Olha, eu para pregar hoje vim com duas já. Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do pastor, Bíblia do filho, Bíblia da mãe, Bíblia do avô, Bíblia letra grande, Bíblia letra pequena, Bíblia letra japonês, espanhol, português, inglês, temos tudo. Temos pastor, temos igreja. Mas sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós ficamos estagnados. Nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Nós precisamos voltar a orar e dizer: Espírito Santo de Deus, faz a obra no meu coração. Sabe por que muitas das vezes nós estamos nervosos, irritados, sem paciência, sem perdão no coração, sem misericórdia pela vida das pessoas, achando que só nós temos a razão? Porque nós não temos o fruto do Espírito, que é paciência, alegria, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Os únicos frutos que nós temos, muitas das vezes, são nossos próprios frutos. E eu não estou falando aqui, irmãos, para vocês, como uma pessoa que anda transbordando fruto. Eu sei onde o calo aperta. Eu sei que quando eu sou impaciente. Eu sei quando eu sou orgulhoso. Agora eu tenho que me render à ação do Espírito Santo na minha vida. Nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé. Muitos. O que é apostatar, irmão? Eu estou aqui, ó, junto com Jesus. É um exemplo muito chulo. Vamos dizer que Jesus é o púlpito aqui. Eu estou com ele aqui, ó. Me converti, estou abraçado a ele, não largo por nada. Aí vai passando o tempo, eu começo a olhar para o Marcelo e falo: nossa, o Marcelo não é tudo aquilo que eu achava que ele era. Aí eu fico: Marcelo não é. Ó, Jesus está aqui, eu estava abraçado com ele, andando com ele. Enquanto eu estou abraçado com ele, eu não fico olhando quem é o Marcelo. Eu estou abraçado com Jesus. Eu fui salvo, eu também sou um pecador. Eu também erro. Eu entendi a graça. Os meus olhos se abriram. Eu não posso criticar, eu não posso apontar mais para ninguém, porque eu sei quem eu era, eu sei de onde ele me tirou. Eu sei a obra que ele fez na minha vida, o meu querer agora é viver do lado dele, porque eu dependo dele. Apostasia é isso aqui, ó. Eu estava junto com ele e eu vou me afastando. Não é, precisa de estar tão perto também. Aí já começo a olhar o Marcelo de outro jeito e vou me apostatando. A Bíblia diz que, eu não lembro se é em Tiago, que Judas procurou o lugar de arrependimento e não encontrou. A Bíblia fala sobre um coração endurecido.
se nós pecarmos, irmãos, e o que acontece? Eu vou encerrar. Mas o que acontece? Todos nós temos essa experiência, todos nós. Quantas vezes você está fazendo alguma coisa e você sente dentro de você, não é ninguém falando, não é o pastor falando, mas você sente dentro do seu coração assim, não faça. Aí você fala assim, mas como é que eu vou saber que é o Espírito Santo? É melhor fazer achando que é ele não ser, do que ser ele e eu não fazer. Não faça. Mas quando é a ação do Espírito dentro de mim, eu sei. Ou você vai lá na rodinha, seja na igreja, seja no caixá, aí estão falando o que não é para falar. Aí o Espírito fala, não fale. Não é a ação do Espírito Santo? Não é uma coisa mínima? Sabe o que eu acho engraçado hoje? Nós oramos como igreja, e eu sou pastor em igreja também. Não sou pastor da igreja, mas sou um dirigente, assim como o Marcelo, tem um pastor que é nosso pastor. E a gente sempre está orando, Senhor, aviva, derrama poder, faz milagres e maravilhas, move o sobrenatural. E nós devemos fazer isso, porque a Bíblia diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Nós estamos pedindo, faz, Senhor, isso, faz aquilo, faz coisas grandes. Nós não oramos assim, irmão Davi? Faz coisas grandes na nossa vida. Só que quando o Espírito Santo vem e fala as coisas pequenas, nós ignoramos o que ele está falando. Às vezes nós estamos diante de uma televisão e o Espírito Santo fala assim, não, isso não veja isso, não assista isso. Até teve uma série que é muito famosa aí, e aí alguém falou assim para mim, assim, da igreja, uma pessoa da igreja, falou assim, você não assistiu ainda? Eu falei, não assisti. Não, eu falei sim, a gente começou a assistir em casa, e no início começou a falar um monte de palavrão e não sei o que, a gente não assistiu mais. Daí a pessoa falou assim para mim assim, mas daí você não vai assistir nada então, porque todo filme todo fala palavrão. Todo filme passa gente pelado. Né? Vamos assistir. Todo filme passa um monte de coisa. Sabe o que é isso, irmãos? É ignorar a voz do Espírito. Eu não estou aqui pagando de santo, falar para os irmãos, é o santão, não é isso. Eu estou falando assim que, antes de nós orarmos para Deus derramar poder, salvar vidas, existe uma ação do Espírito diariamente na nossa vida. Diariamente Ele está falando, faça isso, não faça. Não põe a mão aí. Não olha isso. Não tenha essa reação. Peça perdão. E aí eu estou caminhando e eu estou ignorando. E a Bíblia fala sobre o extinguir do Espírito. Não é que o Espírito Santo tem um botão e eu aperto o botão e ele apaga, nunca mais existe Espírito Santo. É o extinguir da minha vida. A ação dele da minha vida. É possível isso. Isso é apostasia, é o esfriamento da fé. É não dar voz ao Espírito, porque a Bíblia diz, o Espírito está dizendo à igreja, aquele que tem ouvidos ouça o que ele diz. O Espírito diz à igreja não só aquilo que eu chego aqui, irmão Davi, eis que te digo que o Senhor está fazendo. Não é isso. O Espírito diz à igreja aquilo que eu estou vivendo diariamente. O Espírito está testificando ao meu coração. Não faça, não fale, não ande assim. Porque quando eu ouço o Espírito Santo, a minha comunhão com Ele vai aumentando. E aí sim eu vou pedindo as coisas maiores e vão acontecendo. Agora eu ignoro Ele nas coisas pequenas. Jesus não disse, ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu ignoro a voz do Espírito nas coisas mínimas. E peço para Ele as coisas grandes. Eu viro as costas para Ele quando Ele diz não. E aí eu dobro os joelhos para pedir, faça coisas grandes. Quando Ele diz perdoa, eu não perdoo. E aí eu oro para Ele pedir para salvar. É ignorar a voz, a ação do Espírito. E nós não podemos continuar ignorando. Eu não posso, eu estou trazendo essa palavra aqui, não é porque eu estou alinhado a ela, é porque o Senhor tem me corrigido nisso. E dito ao meu coração, se alinha com o Espírito. Nós precisamos do poder de Deus, da ação do Espírito transformador na nossa vida, todos os dias, para nós andarmos em obediência, em temor, em santidade,
para nós não fazermos parte desse grupo de pessoas que a Bíblia diz que vão se apostatar da fé. A dificuldade que as pessoas têm de vir para a igreja hoje, sabe o que é, irmãos? Não é frio. Não é o frio. Não é o corona. Sabia que não é, irmãos? A dificuldade das pessoas estar na igreja é a frieza espiritual. As pessoas estão se afastando aos poucos do Senhor. As pessoas estão deixando de ler a Bíblia. As pessoas estão deixando de ter comunhão na igreja. Não, mas agora não precisa mais ir na igreja. Eu posso ir em casa. Eu sou igreja em casa. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Corte a sua mão e deixe ela lá na sua casa e vê quanto tempo ela dura longe do corpo. Em poucos dias ela vai estar podre. Porque o corpo de Cristo precisa andar junto. O corpo de Cristo não é só a igreja Assembleia de Deus em Josso. O corpo de Cristo é aqueles que servem a Cristo. Mas aqui existe um grupo que serve a Cristo. E, irmãos, com relação, e eu encerro com isso, aos sinais dos finais dos tempos, terremotos, catástrofes, guerras, o crescimento da ciência, com relação a isso, o que nós podemos fazer? O que você pode fazer, irmão Davi, com relação às guerras? Nada. O que a irmã pode fazer com relação a terremoto? Nada. Agora, o sinal do esfriamento, isso nós podemos fazer. Talvez nós não vamos conseguir fazer com relação a todo mundo, mas começar da minha vida eu posso. Eu falei para os irmãos que nós estávamos fazendo churrasquinho hoje lá, e eu não sei se eu peguei um carvão que já estava uns 30 anos lá em casa já, velho, não sei se estava úmido. Irmãos, mas que sufoco para queimar uma carninha. Que sufoco. Mas eu fiquei ali, e balançava, e estava ventando hoje. E balançava, eu acho que demorou mais de uma hora para vingar o negócio. Eu já estava quase guardando a carne e indo embora com a carne. Mas é isso que nós temos que fazer. É estar ali o dia, todo dia. Né? Senhor, acende a chama, não deixa apagar. Né? A chama, assim como o sacerdote não deixava a chama apagar, não deixa apagar a chama. Não deixa apagar o meu desejo de estar na igreja. Não deixa apagar o meu desejo de ajudar o meu irmão, porque isso é comunhão com Deus. Quem anda em comunhão com Deus está servindo as pessoas, está servindo a igreja. Irmãos, eu vivi um tempo, eu não sou tão velho, eu sei que eu tenho cabelos brancos, mas eu não sou tão velho. Eu vivi um tempo, na minha mocidade, que fazia filas, os jovens brigavam para ter uma oportunidade na igreja. Eu vivi um tempo em Moca ainda, em que todo culto, um crente recebia um batismo com o Espírito Santo. E eu lembro que eu vivi esse processo assim de ir para a igreja ansioso para ser batizado. E chegava lá, 2, 3 eram batizados, eu voltava irritado embora. Não com os irmãos, claro, que foram batizados. Eles, glória a Deus. Mas eu falava assim, por que aconteceu com eles e comigo não? Outro culto eu estava lá de novo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero receber poder. As pessoas já não estão ansiando mais. Não estão desejando mais. Antes, os irmãos iam bicudo embora, com bico desse tamanho assim, porque o pastor não dava oportunidade. Porque queria cantar, queria testemunhar. Nós precisamos ser avivados pelo Espírito Santo. E eu volto a dizer, não é coisas esquisitas, não. É avivados dentro de nós, o fogo que nós já provamos. O fogo do Espírito Santo que move a igreja. O Espírito Santo da redenção. Amém, igreja? Vamos colocar de pé?